Aqui está um discurso muito interessante que eu precisava compartilhar com vocês. Acho que será essencial ouvir vocês falarem ao final deste vídeo, ou talvez até mesmo enquanto o vídeo estiver passando. Parem o vídeo e escrevam o que pensam para não esquecer. Seguinte. Como chegamos até aqui? Eu me vi explorando o legado da escravidão, o legado da colonização. E quando comecei a cavar ainda mais fundo e a me fazer as perguntas óbvias que estão bem diante dos nossos olhos, mas que de alguma forma não são abordadas. Como diabos você pode razoavelmente esperar que países africanos individuais, que são países muito pequenos, liderem essa luta importante e crucial no cenário mundial, sendo que somos países tão pequenos e temos recursos limitados para enfrentar tais desafios internacionais? E por que somos esses países tão pequenos que somos? Com a minha própria compreensão pessoal da minha história, eu sei, vindo da África Austral, que venho de reinos muito poderosos. Isso foi antes da Rodésia. Isso foi antes da África do Sul. Éramos reinos poderosos. Foi assim que eles nos O que você acha disso? conheciam. Quando nos tornamos esses países tão pequenos? Por causa da Conferência de Berlim. Veja, os colonizadores vinham para a África há mais de 700 anos, começando com 300 anos de presença portuguesa, seguidos por 400 anos de outros colonizadores. Eles chegavam à África de maneira muito desordenada. Ouvia-se falar desse continente incrível que tinha tudo o que precisávamos e todo mundo fazia as malas e corria para a África. Então veja, senhor, o francês aqui roubou do africano. E eis que o senhor inglês chega em seguida. Ele começa a roubar do francês o que o francês roubou do africano. E antes que você perceba, lá vem a Bélgica roubando dos britânicos o que eles roubaram dos franceses. Os franceses tinham roubado, e antes que você perceba, eles estão brigando entre si. Eles brigam para decidir como dividir o butim tirado do africano. Então, muito rapidamente, eles estavam se preparando para travar uma guerra europeia em solo africano. O chanceler da Alemanha da época, Bismarck, percebendo que estava prestes a desencadear uma guerra europeia em solo africano, chamou seu cúmplice, que naquele momento estava semeando o caos no Congo, o rei Leopoldo. Ele disse: vamos reunir todos os colonizadores. Vamos nos encontrar em Berlim, na Alemanha. Vamos nos organizar para poder saquear esses macacos de forma eficiente. Foi assim que, em 1884, de novembro até fevereiro de 1885, os colonizadores se reuniram em Berlim. Não para observá-lo. Para observá-lo, com isso a África prosperou. Eles se reuniram em Berlim para se organizarem e assim poderem saquear eficientemente o africano. Eles também se reuniram por outro motivo. Eles também se reuniram para se organizarem e garantir que a África e seus filhos fossem para sempre vencidos e dominados. Eu repito, há 135 anos, eles se reuniram para se organizar, para garantir que a África e seus filhos, tanto no continente africano quanto no exterior, fossem para sempre vencidos e dominados, e para assegurar que o futuro deles fosse seguro e próspero. 135 anos depois, em 2019, nada mudou. A Conferência de Berlim nos deu países como Gâmbia, Djibouti, Burundi, República da África do Sul, Togo, Lesoto, Eswatini e a lista continua, mostrando o impacto duradouro dessa conferência histórica na formação das nações africanas modernas. Na verdade, todos os países africanos, e eles fizeram mais uma coisa. Eles pegaram todos esses pequenos países minúsculos. Eles tinham esse grande e velho mapa da África à sua frente, enquanto faziam sua estratégia. Quanto mais poderosos eram os reinos, mais eles se entendiam, mais países surgiam e mais línguas eram criadas. Imagine-se dirigindo a partir da Zâmbia. Você fala inglês e muito rapidamente está em Angola, fala português e logo depois está na RDC, fala francês. Logo depois você está na Guiné Equatorial, fala espanhol.
Logo depois você está em Camarões, volta a falar inglês. No norte de Camarões é francês. Logo depois você está na Nigéria, é inglês. Quem faz isso? Tudo isso foi concebido para causar a destruição máxima de um povo? Dê a eles uma geração, e as pessoas que antes eram unidas nem sequer saberão que já foram ligadas. A história nos conta que um marido e uma esposa foram dormir na Zâmbia. Ao acordarem, a esposa estava na Zâmbia e o marido no Malawi. É assim que as divisões eram arbitrárias. As divisões foram feitas em Berlim. Enquanto os africanos estavam no continente cuidando de suas vidas, tudo isso foi feito para garantir que a África e seus filhos fossem para sempre derrotados e dominados. Esses pequenos países minúsculos receberam a mesma soberania. Ouçam-me bem agora. Esses pequenos países minúsculos, como a República Centro-Africana, têm a mesma soberania que a China. O Gabão, com 1,5 milhão de habitantes, tem a mesma soberania que a China, que a Índia, que a União Europeia. Até mesmo os europeus percebem que, como França, Grã-Bretanha ou Alemanha, eles não são suficientemente poderosos. Então, eles se reuniram e se tornaram a União Europeia. Mas os pequenos países africanos, vocês continuem como são. E eu costumo dizer, se este mundo fosse uma luta de boxe, até mesmo no boxe, os boxeadores entendem isso. Os pesos pesados com os pesos pesados, os pesos médios com os pesos médios, os pesos leves com os pesos leves e os aspirantes. Como meus filhos aqui, eles precisam ir lá, não se pega um boxeador iniciante e o coloca contra um peso pesado. É como pegar meu pobre marido e jogá-lo no ringue contra Muhammad Ali. Não se faz isso. Simplesmente não se faz isso. Mas é exatamente isso que fazem com a África. Como vocês podem pegar o Gabão, com 1,5 milhão de habitantes, meus irmãos e irmãs, e colocar o Gabão, 1,5 milhão, no mesmo ringue de boxe que a China, 1,3 bilhão. E vocês chamam isso de paridade. E quando o Gabão leva uma surra e o mundo pergunta, o que há de errado com você, Gabão? Como você pôde deixar a China te vencer? E ninguém vai além disso? Mas esperem, fica ainda melhor. Como se não bastasse terem dividido a África em países tão pequenos que nunca conseguirão se virar sozinhos. Vocês concordam com isso? Ok, vamos continuar. E mesmo que tentem, como os africanos sempre fazem, somos fáceis de desestabilizar. Temos economias pequenas. Não é preciso muito para nos derrubar. Meus irmãos e irmãs, se algum de vocês acordasse um dia e se tornasse presidente de um desses países, e seu chefe de gabinete entrasse no primeiro dia e começasse a lhe ler as coisas que pode e não pode fazer conforme estipulado pelo Pacto para a Continuação da Colonização, que poder você tem? Nenhum. E são esses mesmos países que querem ser a África. Eles têm a audácia de olhar para a África e dizer, África, o que há de errado com você? Por que vocês não conseguem cuidar de si mesmos? Bem, eu disse, vivendo com 500 bilhões de dólares no continente. Mas o que eles fazem é tentar jogar uma cortina de fumaça em você. Seus líderes africanos são corruptos. Bem, sabe, eu concordo com você. Quero dizer, nem todos os líderes africanos são corruptos. A África é uma família. Nenhuma família está completa sem a tia meio maluca e o tio Tom meio doido. Ninguém é perfeito. Certo, tudo bem, eu concordo com você. Os próprios números deles dizem que 50 bilhões saem da África por causa da corrupção. Tudo bem, eu concordo com você. Mas você não quer que eu entre em uma conversa que se limite apenas aos 50 bilhões de dólares que saem da África por causa da corrupção. Primeiro, você não me diz para onde esse dinheiro foi. Você simplesmente me diz que ele sai da África. Mas em segundo lugar, há um ladrão ainda maior.
Você tem 2 ladrões, um com uma mala contendo 50 bilhões de dólares e outro com uma mala contendo 500 bilhões de dólares. Eu sou uma mulher inteligente. Você quer que eu ignore aquele que tem 500 bilhões e concentre toda a minha energia em uma mala com 50? E até que aquele com 500 bilhões termine de investir, estamos falando de trilhões? Agora, você vê com que rapidez os fundos provenientes da corrupção na África se tornam a maior parte escondida debaixo da mesa? E eles querem que você permaneça debaixo da mesa. Assim você nunca precisa falar sobre o que está em cima da mesa. Precisamos acordar, africanos. Precisamos refletir sobre a nossa situação. Como chegamos a esse ponto? Estamos prontos para deixar a França continuar nos saqueando? E por quanto tempo mais? Estamos prontas para continuar nos deixando colonizar? Porque a verdade é que nenhum deles jamais deixou a África. Eles ainda estão muito ativos na África, mas jogam para vocês pequenos problemas estúpidos. E por causa das nossas mentes colonizadas, por causa das nossas mentes marcadas pela escravidão, nós simplesmente seguimos. Nós nos recusamos a refletir. E eu vou trazer isso um pouco mais para perto de nós. Quantas vezes alguns de vocês são de origem africana continental? Eu estava falando de um cara. Ah, sim, tem alguém? Ah, tem muitos. Este aqui, por acaso, é do Zimbábue. Acho que há zimbabuanos na cidade. Ah, não, eu não me misturo com zimbabuanos. Posso ouvir um amém? Quantas vezes você foi à África, você como africano continental? Você se senta em um restaurante para pedir alguma coisa e, por acaso, nossos irmãos e irmãs caucasianos entram. Você vê com que rapidez nossos próprios irmãos e irmãs nos deixam de lado para correr e servir nossos irmãos e irmãs caucasianos. Então, sim, temos problemas com a França. Sim, temos problemas com os antigos colonizadores. Mas sim, também temos problemas nas nossas mentalidades. E é aí que a verdadeira batalha deve ser travada. E enquanto não despertarmos para ter uma conversa séria com eles, a imagem no espelho, nada, zero, nada vai mudar na África e nada vai mudar as nossas circunstâncias. Portanto, precisamos acordar e ser muito realistas sobre quem somos e ter uma conversa séria com a imagem no espelho. E faça a si mesmo perguntas muito difíceis. Continuar, colonizar. Será que sofro com o legado da escravidão? E se sim, como posso tirar as correntes da mente? E cabe a você enfrentar isso individualmente. Ninguém pode travar essa luta por você. Nenhum nível de educação pode te ajudar nisso. A questão é, você já está cansado de estar cansado? Em 1963, nossos líderes panafricanos se reuniram para desfazer as fronteiras que nos foram impostas pela Conferência de Berlim. Infelizmente, quando foram a Addis Abeba, na Etiópia, eles estavam divididos. Tínhamos o grupo de Casablanca, que eram os panafricanistas e diziam: África para a União Africana, agora. Eram Gana, Guiné, Mali, Egito, Marrocos, Argélia e Tunísia. Os outros 25 países restantes eram nacionalistas, eles diziam. Vamos com calma. Então eles venceram. Costumamos dizer que em 1963, quando o grupo de Casablanca infelizmente perdeu, a África também perdeu uma oportunidade significativa. 55 anos depois, ainda avançamos lentamente, mas nem tudo está perdido. No ano passado, meus irmãos e irmãs marcharam em Kigali. Finalmente, os chefes de Estado africanos se reuniram e disseram: basta! Essa loucura insensata absolutamente não pode e não deve continuar. Então, eles assinaram e aceitaram o que hoje chamamos de Zona de Livre Comércio Continental Africana.
52 países africanos, 52 chefes de Estado africanos assinaram esse acordo. E depois que os líderes concordaram com isso, eles tiveram que voltar para seus respectivos países e submeter essa decisão ao parlamento. Chamamos isso de ratificação. Dos 52, eram necessários apenas 22 países para ratificar. Mas devo dizer a vocês que o mundo nunca acreditou que isso fosse acontecer. Alguns me disseram pessoalmente: embaixador, essa zleca vai ser só um pedaço de papel guardado em uma gaveta. As ratificações levam anos. Isso nunca vai acontecer. Bem, quando há vontade, há um caminho. Em março de 2018, os chefes de Estado africanos chegaram a um acordo sobre a decisão histórica da Zona de Livre Comércio Continental Africana, um acordo importante. Em março de 2019, exatamente 12 meses depois, a 22ª ratificação foi oficialmente depositada na União Africana, um evento significativo para o continente. Aleluia! No dia 30 de maio deste mês, uma data histórica e muito aguardada marca o início oficial da implementação concreta da Zona de Livre Comércio Continental Africana. Um acordo ambicioso e transformador que visa criar um mercado único para bens e serviços em todo o continente africano, prometendo assim uma nova era de desenvolvimento econômico e integração regional para todos os países membros. Portanto, o ano passado foi um ano incrível e é preciso dar a César o que é de César. Os chefes de Estado se reuniram novamente em 2018 para a Zona de Livre Comércio Continental Africana. Para ter sucesso, os filhos da África devem ser livres para se deslocar, viver e trabalhar onde quiserem no continente. Eles assinaram o que chamam de protocolos para a livre circulação de pessoas. E mesmo que estejamos passando pelo processo de ratificação em muitos países, mais de 40 países na África, agora os chefes de Estado estão flexibilizando sua posição. Então, enquanto estou aqui, quero que todos vocês saibam que tudo o que ouviram sobre a África, tirem esses óculos, que são os mais jovens. Tirem esses óculos que são antigos. Vamos procurar os óculos que permitem que vocês olhem para a sua África com uma visão 2020. É um novo dia na África. Uau! O que vocês acham disso? Vamos continuar. E eu não estou medindo minhas palavras. A realidade é que o resto do mundo poderia desaparecer. Se pudéssemos ficar apenas com os Estados Unidos da América e a África, tudo ficaria bem para nós. Porque tudo o que os Estados Unidos precisam está na África e tudo o que a África precisa está nos Estados Unidos. Então, eu sou uma mulher em missão. Nos Estados Unidos, que os Estados Unidos queiram ou não, os Estados Unidos serão inevitavelmente o melhor amigo e um parceiro essencial da África. Quer gostemos ou não, a África e os Estados Unidos estão inexplicavelmente ligados, formando uma união duradoura e significativa. É uma relação que precisa prosperar. É uma relação que terá não apenas muitos filhos, mas muitos filhos lindos. E para que isso aconteça, precisamos nos entender mutuamente. Os mal-entendidos do passado precisam desaparecer. Devemos perceber que nossos irmãos e irmãs caucasianos chegam automaticamente à mesa de negociações em seus altos cavalos, sentindo-se superiores. Isso precisa mudar. E nós também, enquanto negros, chegamos à mesa de negociações já nos sentindo inferiores, já abatidos. Isso também precisa mudar. Avançamos em paralelo uns aos outros. Se devemos ser casados, não pode haver uma conversa que aconteça em paralelo. Meus irmãos e irmãs caucasianos, por favor, desçam do seu pedestal. E nós precisamos perceber que valemos tanto quanto qualquer outra pessoa. Vamos nos levantar. E é em algum lugar no meio que nos encontramos.
E é no meio que teremos uma conversa séria e significativa. É isso que fará com que esse casamento seja o que ele deve ser. Estou em uma missão e não tenho nenhuma dúvida em minha mente de que, juntos, olhando para a nossa África com uma visão clara, entendendo o propósito, percebendo que abandonamos um lugar muito importante que pertence à África, e ao concordarmos que devemos devolver a África a esse lugar e deixar a África ocupar o seu lugar, só então e somente então poderemos exigir nosso respeito como negros. Ninguém vai nos dar o que nos pertence. E permitam-me dirigir-me a vocês, homens, porque vocês, como homens negros, nos decepcionaram como esposas, nos decepcionaram como filhos e filhas. O que vocês fizeram para mudar isso? Nada. O que vocês fizeram, vocês, homens negros, para mudar isso? Nada. Mas nós, mulheres negras, desafiamos vocês. Resolva esse problema, ou então nós tomaremos as rédeas. Permitam-me concluir contando a história de uma mulher chamada Nanaya Ashanti. Ela era a guardiã do banquinho de ouro Ashanti. O governador britânico, nos anos 1900, depois de derrotar o reino, prendeu e exilou todos os reis e chefes para a Ilha Maurício, sendo que o rei Ashanti já estava preso na Ilha Maurício. Agora ele estava de olho no banquinho, porque vejam bem, é preciso entender uma coisa. O espírito dos Ashantis reside nesse banquinho. Portanto, quando você pega esse banquinho de ouro, você leva o espírito dos Ashanti. Eles iam levá-lo para a Inglaterra. Então, os homens Ashantis intervieram. Eles foram até o governador e disseram: se lhe dermos este banquinho, você pode trazer o rei de volta? Então, isso estava prestes a acontecer. Eles estavam prestes a vender a alma do povo Ashanti. Mas Nanaya Asantewa não aceitou isso. Ela disse aos homens: é isso? A força dos homens Ashanti é assim tão comum? Será que nós, mulheres Ashanti, estamos aqui de pé, indefesas? Ela disse: este banquinho não irá a lugar nenhum. E se vocês, homens, não lutarem para defender este banquinho, eu e minhas companheiras pegaremos em armas e lutaremos até que a última de nós caia. Então, ela envergonhou os homens, que depois pegaram em armas, lutaram bravamente contra os britânicos e finalmente salvaram o precioso banquinho de ouro. Vamos, meninas, vamos salvar o banquinho de ouro. Mais uma vez, me digam o que vocês acham. Acho que é uma discussão muito interessante. Deus abençoe.